Meu nome é Gabriel Borges e hoje nós vamos falar um pouco da Palavra de Deus. Em Mateus 8:23, quando Jesus acalma a tempestade, diz assim: E entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele lhes disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando ele, repreendeu os ventos e o mar, e houve grande bonança. E aqueles homens se maravilhavam, dizendo assim: Que homem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Nós temos que confiar em Deus, crer que Ele está no barco sempre conosco. Mas é necessário ter fé para isso e crer que Ele é um Deus de bondade, um Deus bom, né? E nós vemos a bondade de Deus em toda a palavra. Talvez você se pergunte: será que eu sou merecedor dessa bondade do Senhor, essa bondade do Pai para comigo? E a palavra diz em Efésios capítulo 2, versículo 8, que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, o dom, a dádiva de Deus, a graça do Senhor já está sobre a sua vida. Você não fez nada para merecer, e mesmo que fizesse, você não iria merecer, porque é um preço muito alto a ser pago. Então o Senhor deu de graça para que assim pudéssemos ter vida, pudéssemos ter esperança, né? E talvez você também se pergunte, né? Deus sempre foi bom? Esse Deus de bondade e tal? Sim, né? Nós vemos sinais da misericórdia de Deus durante toda a palavra, né? Desde a criação já se apontava para a vinda do Cordeiro, já anunciando a salvação, né? Quando Adão e Eva, por exemplo, pecam, né, e comem do fruto proibido, o Senhor faz para eles o quê? Uma veste de cordeiro, simbolizando já a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né? O Cordeiro Santo de Deus. E quando Abraão, por exemplo, vai levar o seu filho Isaque a sacrifício ao Senhor, né? E o Senhor diz: não, eu já testei sua fé, né? O que aparece ali para ele oferecer no lugar do seu filho? Um cordeiro preso nos galhos da árvore, né? Então, também simbolizando a vinda do Cordeiro, a salvação que viria a redimir a humanidade. Depois vemos também Moisés, né, com o povo lá, na praga lá dos primogênitos, que o anjo da morte iria passar matando todos os primogênitos do Egito. E somente aquele que tivesse o sangue do Cordeiro seria salvo. Então o povo de Deus, o povo hebreu na época, passou o sangue do Cordeiro nas portas e esses sim foram salvos. Também já apontando. Então as Escrituras, durante toda a palavra, esse Deus bondoso, ele sempre apontou para a vinda do Cordeiro, para essa salvação, para a redenção da humanidade, né? E eu queria dizer que nós não podemos assim duvidar do amor de Deus por nós e também da sua bondade, da sua graça, que nós venhamos descansar realmente no Senhor e entender que Ele é bom em todo o tempo, né? Eu queria finalizar lendo a palavra do Senhor, Salmo 127, e diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Então o Senhor nos dá enquanto nós dormimos. Nós temos que descansar, nós temos que confiar no Senhor. Eu sei que nós não estamos vivendo um momento fácil, um momento de pandemia, uma loucura, mas o Senhor tem os seus guardados nele, né? Na sombra das suas asas nós podemos descansar. Confie no Senhor. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos.